Boa noite! Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Neuza Teixeira, eu sou terapeuta integrativa vibracional e hoje eu vou estar aqui com a Thaís Silva falando um pouquinho sobre as alergias. O que as alergias têm para nos contar, o que ela traz de informação. Vou aguardar a Thaís chegar aqui para que a gente possa dar início. Sejam bem-vindos, boa noite. Tudo bem por aí? Vou aguardar a Thaís chegar aqui. Nós vamos falar sobre a alergia. Falar o que a alergia traz de informação para o teu sistema, para você, né? O que ela traz para a tua criança interior, o que a sua criança precisa olhar, o que a sua criança precisa conhecer e saber a respeito dessa alergia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse movimento interno que traz aí tantas informações e que por vezes nós não olhamos, nós nem sequer observamos a informação que esse sintoma ou essa doença traz para nós. Enquanto isso, eu vou mandar aviãozinho, se vocês puderem também mandar aviãozinho aí, convidando as pessoas para participar aqui conosco dessa live, falando sobre a alergia. Thaís chegou aqui. Assim que Thaís entrar, nós daremos início. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Tatá? Tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez. Olha a O gente aqui pessoal de tá novo, entrando. hein? E tá gostoso esse movimento, né? Já virou bate-papo de terça-feira, hein, tá? Exatamente. Que seja leve, divertido, né? Com muita informação, muita troca. É Né? Sejam isso todos mesmo. bem-vindos. Bem-vindos, Diana, Michele. Quem mais aqui? O Deixa eu já mandar meu Fábio. aviãozinho aqui, né? Vamos mandar aviãozinho aqui também? Vamos lá, Tatá. Vou mandar aviãozinho aqui para as pessoas, convidando para que todo mundo possa participar conosco dessa live, trazendo informação sobre a alergia. O quanto nós podemos observar de informação em um sintoma alérgico. E talvez nem nos damos conta disso, né, Tatá? Exato. Já mandei aqui para, né, Também. o meu. Já mandei aqui também. Oi, Line, boa Aline, noite. Beijinho. muito bom. Mas tá muito gostoso o nosso encontro mesmo, né? Às terças-feiras a gente tá aqui Leve, sempre, né? né? Que seja leve, né? Que seja leve, exatamente como o seu adesivo aí fala. Porque a vida ela pode ser leve, né? Se Exato. nós aprendermos a olhar o que as coisas nos trazem de informação, sintomas, as doenças, os desentendimentos, né? O que eles Exato. trazem para nós de informação, né? Exato, é leve quando a gente passa, né? Exatamente isso que você falou, quando a gente muda a forma de ver, né? E aí pode ser mais leve, sim, sem dúvidas. Né? Exatamente. E hoje a gente vai trazer um tema que é bem abordado, muitas pessoas conhecem. Eu fiz uma enquete, 70 e pouco por Eu cento vi. né, das pessoas têm, ou já tiveram, ou passam por algum processo de alergia. E olha que informação importante isso, né, Tatá? Né? Né? De alguma forma, todo mundo já teve alguma reação alérgica mais leve ou mais intensa, né? Mas já, né, sentiu aí de alguma forma, não é, né? Sim, ou que seja uma rinite, né, uma asma, que também é um processo, né, alérgico respiratório, ou até mesmo na pele. Vamos lá, Então Tatá, vamos. conta pra gente o que é a alergia, qual o significado da palavra alergia. Primeiro vamos começar pelo significado, né?
Exato, né? etimológico dessa palavra. Vamos lá. Perfeito. Para a gente entender, a gente vai, né, aprofundando aí um pouquinho melhor dentro da compreensão sistêmica aí que a alergia está querendo nos mostrar, né? Então, É isso alergia, a mesmo. palavra, né, vem do grego, né, que de halos, né, e ergon, né, que nada mais é do que uma atividade de um corpo estranho, né? Ou seja, né, uma alergia é uma reação do nosso sistema imune, né, se defendendo, se protegendo, Uhum. retirando um desconhecido, né, do nosso sistema, né? Então é uma reação, né, uma defesa a esse corpo estranho, né? Que Então, forte, né? Quando você fala de defesa, hein? exato, né? A gente está se defendendo do quê? Né? Exatamente. A gente está se protegendo, se defendendo do quê? Não é? Perfeito. E olha que interessante, Tata, quando você fala dessa do que a gente está se defendendo, né? Vem aquela sensação de tem perigo aqui, Uhum. né? Eu tenho aqui que me proteger, preciso observar que relação eu estou mantendo, que relação eu estou estabelecendo com essa situação, com essa pessoa, com essas pessoas, né? Exatamente. E como a gente vem falando, né, Ney, acho que hoje é nosso terceiro encontro, então quem não assistiu o primeiro e o segundo, corre lá, né? Então Sim, hoje a gente vem repetindo, né, de que a doença dentro da compreensão sistêmica, ela está querendo nos mostrar algo, né? Então, normalmente diante de um sintoma, de uma doença, a gente não quer olhar, quer tirar não, aquilo, não quer se livrar. Mas o movimento é o contrário, né? E assim como a alergia, a ideia aqui é a gente entender, tá? O que isso está querendo me mostrar, né? Eu estou reagindo ao quê, né? Então, do que eu estou me defendendo? E é importante a gente pensar, né? E a gente dizer aqui também, já que a gente está falando de constelação, né? De que a ideia, né? As informações que a gente trouxer aqui são informações gerais, mas a importância sim, da gente olhar cada caso. Quando a gente abre o campo, né? É claro que a gente traz toda essa bagagem, né? Toda essa informação, né? Mas quando a gente abre perfeito. o campo, né, de cada atendimento, né, vai trazer uma compreensão sobre o que aquele sintoma está querendo de fato mostrar, né? Então, pode E falar. só acrescentando, quando você fala dessa coisa do olhar no campo, isso é muito sério, porque cada campo é um campo, cada pessoa é uma pessoa. Para mim, traz uma informação, para a Thaís traz outra, e quando a gente faz esse olhar, é que nós vamos entender o que esse sintoma, o que essa alergia está trazendo para aquela determinada pessoa ou aquela criança, né? Que Perfeito. também pode ser observada, né? E eu acho que o que ficou até mais fácil para minha compreensão, né? Eu acho que isso também ajuda, né? Quem está assistindo aqui com a gente, é entender qual a função, né? Onde que aquele sintoma está, né? Já que é um sistema, né? Cada órgão, né? Enfim, tem uma função, né? E aí quando surge esse sintoma, ele surge naquela região específica, daquela forma e trazendo uma função específica também, né? Que para mim pode ser uma, para você pode ser outra. Então é importante a gente olhar cada história como, né, cada pessoa dentro da sua individualidade, dentro do seu sistema, né? Então, Perfeito. mas a gente vai trazer um olhar geral aqui, que também Um acho que olhar geral. mas traz muito sentido, né? E já Sim, traz sim. umas compreensões aí. Dá um start, né? Traz aí um novo olhar, né? Que é exatamente isso que a constelação ela propõe para nós. É o Perfeito. despertar desta consciência que anda adormecida, né? E que carrega, que sofre, que não quer olhar, e por vezes pode passar uma vida inteira com essa alergia, sem fazer esse movimento de voltar lá atrás, entendendo o que aconteceu. Exato. Mas vamos dar sequência aí, Tatá. Vamos, bora lá. Né, quando a gente fala, né, da alergia, né,
como a gente já iniciou aqui dizendo, que é uma atividade de um corpo estranho, ou seja, o nosso sistema imune, né, o nosso funcionamento aqui reagindo, né, a algo, alguma invasão, né, algo estranho, algo que não faz parte ali, né. Então, dentro do campo sistêmico, né, normalmente uma alergia que vem de uma forma súbita ali está muito associado após um susto, a uma perda, né, a algo inesperado, né, que acontece, né, a uma ruptura importante, né, um processo de luto, né, e aí o corpo entende aquilo, né, como desconhecido, como que eu reajo, né, como que eu... Exatamente. E muitas vezes, né, já que falando de alergia, né, dermatites, né, alergias na pele, a nossa Uhum. pele, a função da nossa pele é esse contato com o mundo, né, se comunica com o mundo externo. Então, por si só, ela já diz muita coisa, né? Nossa, como, né? Quando a gente desenvolve, né, uma dermatite, né, uma reação alérgica na pele, né, eu estou me defendendo, eu estou me reagindo a algo no mundo, a algo de fora, né? E aí é importante a gente olhar esse contexto. Por isso que é muito individual, né? Então pode ser uma alergia a algo ou a alguém, né? Que Ó, aí, que forte, que né? E aí faz a muita gente. gente nem para pensar, né? Alergia, olha que forte, alergia a algo ou a alguém. E muitas vezes, determinadas pessoas, elas vêm com a representação desse algo e desse alguém. Exatamente. Que a gente precisa olhar e entender por que que eu estou Total. carregando em mim, né? Esses sintomas, né? E por que que está conectado a a Exatamente. esse algo, a É como se alguém. repelisse, né, Tata? É como É se como você repelisse porque esse assim, contato com o outro. perfeito, né? Esse contato, né? Então, já que a gente se comunica, né, a pele, essa comunicação com o mundo externo, né? É o maior órgão aí, né? Onde a gente entra em contato Uhum. com o mundo externo, quando eu desenvolvo uma alergia, né? De pele, né? Vamos entender um pouquinho aí onde que isso desenvolveu, de que forma e a intensidade com que isso está se desenvolvendo e qual o contexto que eu estou vivendo, sabe? Que momento é esse Perfeito. que esses sintomas surgiram, né? E aí é importante a gente, como a gente falou, olhar cada caso a caso, mas é uma forma de se defender mesmo. Ó, não me toque, né? Eu Totalmente, né? Eu totalmente. tenho uma alergia, então não encoste, né? Não Não, encosta em mim. eu E me olha que defendo. engraçado. E olha que engraçado e ao mesmo tempo intenso isso que você está trazendo, porque quando eu falo de relação, quando eu falo de relacionamento, a gente tem um pontinho chave lá, né, que a gente fala muito intensamente do nosso primeiro relacionamento, nosso primeiro contato, que é com a nossa mãe. E aí que Ui, a coisa pega. Porque o que exatamente. aconteceu nesse vínculo, né? Se existe essa alergia, existe aí um amor interrompido. E tem sofrimento nessa relação com a mãe. Se eu estou falando de um amor interrompido, eu estou falando sim. A sua criança está ferida, literalmente. Exato. Literalmente. E quantas pessoas, né, não carregam esses sintomas, essas alergias, como você falou agora há pouco, por uma vida inteira, né? Sim, Né, claro, e reforçando aqui a importância do tratamento médico, né, desse com cuidado, toda de procurar certeza. bons profissionais aí, né, e aí, como a gente sempre diz, né, a constelação sistêmica vai trazer uma compreensão, um olhar, né, um pouco mais amplo aí para esses sintomas, né, mas é um olhar, que aí quando a gente falou no começo, se a gente muda o olhar, muda, né, pode mudar muita coisa aí. Sim, Então, sem dúvida. o A quanto postura, né? muda a postura, perfeito. Né?
E a gente gosta sempre de falar dessa questão do tratamento medicamentoso, tratamento com o especialista adequado, ele deve sim seguir, né? Porque a constelação, ela vem como um processo a mais, para que você possa entender o porquê que você precisou procurar um especialista, o porquê que você está num processo medicamentoso, né? É um olhar para você, entendendo o seu corpo, respeitando este corpo que tem uma dor. E essa dor está presa lá atrás. E esse movimento, Tatá, é muito importante a gente falar que ele pode ser, sim, de uma memória pessoal nossa, de um amor interrompido, né, nosso, lá no processo desse primeiro contato com a mamãe, mas também podemos trazer a memória transgeracional, né, transgeracional, que é importante a gente observar esse movimento, né, e entender o porquê que eu estou por que eu tenho esse senso de defesa tão intenso dentro de mim, né? É como se eu preciso aqui ficar sozinho, né? Eu preciso ficar sozinho, ninguém me toca, ninguém chega perto para me proteger. E aí eu faço uma alergia. E é isso que a gente falou, né? A pele nos separa do mundo, né? Faz essa divisão. Então não pegue em mim, né? Não acesse, né? Não me toque mesmo, né? Nossa, forte isso, hein? Então, é muito, né? A alergia, né? De alguma forma, eu tô me sentindo invadida, né? É uma invasão, já que a gente entende, né? O processo alérgico é um processo de invasão de fato, né? E aí o nosso sistema imune nos defendendo, então, né, eu estou me sentindo invadido. Por quê? Ou por quem? Qual que é o contexto? Né? Então, muitas vezes também, né, a gente pode trazer até uma compreensão, né, de limite, já que, de novo, a pele estabelece esse limite com o mundo. Né? Traz essa proteção do meu mundo interno com o externo. Né? Então, pessoas que engolem sapos, sabe? Né, que vai ingerindo, né, não bota para fora, não expressa, não expressa, né, esse sentimento, e normalmente raiva, né, uma irritação ali, né, então se isso não é verbalizado, o corpo ele vai falar de alguma forma, né, então expressa através também de uma reação alérgica. Então, eu expresso no corpo. Por isso que a gente falou agora há pouco, né? Então, uma alergia a algo ou a alguém, né? Então, ao parceiro, a alergia a um emprego, a um colega, né, de trabalho, né? Enfim, a alergia, né, a um familiar, a algo que está acontecendo, né, inesperado, que me surgiu e que eu não quero acessar, né? Então eu vou reagir de alguma forma diante daquilo, né? Porque a gente já vem falando, se de alguma forma eu não molho, se eu não expresso, o corpo ele fala. Fala Ele muito. expressa. Ele fala muito. E é tão interessante isso, porque se você não faz esse olhar de entender o que esse corpo está querendo te dizer, né? Essa pessoa, ela tem dentro dela, já nesse movimento da alergia, uma questão solitária. Ela tem uma memória de solidão. Ela tem uma memória de orfandade, muitas vezes. E que a gente, olhando pela constelação, a gente consegue observar o que aconteceu lá atrás, né? Existe uma proteção. Essa pessoa ela não teve essa proteção. Essa proteção primeira, muitas vezes, da mãe, dos pais. E aí ela tem que ficar sobre aviso o tempo inteiro. O tempo inteiro ela precisa ficar alerta. Né? E aí ela vai para a pele. Porque se eu faço a alergia, não chego perto de ninguém, eu não preciso acessar movimento nenhum, ninguém vai me enganar, ninguém vai me deixar sozinho. Eu me protejo. Exato. Eu fico ali, né? Eu fico ali, no meu mundinho. No meu mundinho, né? Exatamente. Né? E aí tem até aquela expressão, né, que eu falei, né, quando a gente não consegue, não pode de alguma forma expressar um sentimento, né, e aí a gente usa muito aquela expressão, a pessoa está à flor da pele,
né? Sim, E aí aquilo tá muito perfeito. intenso, né? Ou seja, né, de alguma forma isso reage ali através da pele, né, desses Perfeito. sintomas, né? E Perfeito. aí, que A emoção flor é da essa? pele é forte, hein? É, que emoção é essa ali que tá, né, que tá gerando todo esse movimento, né, sistêmico, né? E a alergia, ela é sistêmica, né? Ela não Sim, acontece, né, se tem uma reação, ela não tá só naquele lugar, ela, de alguma forma, ela pode ser sentida no corpo todo, tem um movimento no corpo, né, no sistema como um todo, né? como um Então, todo, assim sem como é o dúvida nosso nenhuma. olhar, né, de olhar, né, de uma forma sistêmica, né, olhar pro todo, né, e Para o não em todo, partes, exatamente. né. Exatamente. Quando você fala desse olhar para o todo, é muito importante, porque essa pessoa que faz essa alergia, né, que manifesta essa alergia, ela está frente a ela tem uma prontidão frente à sua própria existência, Uhum. né? Então, se existe esse movimento, pode sim estar sendo algo lá de trás e que vem ali por amor, né? Por existir esse inconsciente coletivo e por amor àqueles, eu manifesto o mesmo processo. Exato. E aí a gente faz esse olhar lá atrás, ou para a vovó, ou para a bisa, enfim, ou para o vovô, enfim. A gente Uhum. faz esse olhar e a gente vê que existiu sim um amor interrompido, existiu um movimento se tornou órfão, o pai faleceu, a mãe faleceu. Então, exatamente como você trouxe lá no início da nossa live. Pode acontecer por um luto, por um susto, né? Por algo inesperado. E ela traz isso com ela. E fazer esse olhar é importante. E independente da intensidade dessa alergia, porque cada um sente de um jeito, né? Como você mesmo trouxe, Exato, cada um é né. um. Tem a sua individualidade, né, e o seu sistema, né. Então, mas é muito, é Exatamente. incrível, assim, esse olhar, né, quando a gente amplia dentro do campo, a gente amplia para entender o que isso está querendo dizer, né, qual conexão ali desse sintoma, dessa doença, né, da onde está vindo tudo isso e o quanto que a gente percebe mudanças após os movimentos, né, porque a gente Sim, traz luz, né, que traz consciência e aí muda a postura. Se muda a postura, muda comportamento, né? Então, sim. a gente até falou, é algo que eu fiquei até a semana inteira, né, com isso. Não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então é importante a gente mudar o olhar e a gente mudando o olhar muda a postura, muda o resultado, né? Então, Exatamente. Exatamente. E olha que incrível. interessante, você começou a falar de mudar o olhar. Um exemplo, né? Esses dias eu pedi para o meu marido pegar algo no armário. Então ele abriu o armário, não tá aqui, não tem, né? Aí eu falei para ele, tá, mas dá uma olhadinha para a direita, não tem nada. Você também já olhou para a esquerda? Também não tem. Ok? Não tem. Aí eu desci e falei, olha, então, tá aqui, ó, bem aqui do ladinho. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer o quê? Eu abro, não, né? Olho, não tá, Mas ponto. não Eu não vejo, fico, né? não, eu só vejo aquilo que eu quero. Olho, mas não vejo. Eu só vejo aquilo que eu quero ver. E isso independente da situação, independente do movimento. Eu só acesso aquilo que eu dou permissão para o meu inconsciente acessar. E isso traz até essa compreensão de que não adianta. A gente falou também, acho que nos nossos encontros, né? De que não adianta, se a pessoa não quiser mudança, né? Se ela não quiser mudar, né? Não vai mudar. Não Não adianta, vai. né? Descer uma luz do céu e falar, né? Botar a varinha mágica que não muda, né? É um movimento de dentro para fora, né? Sim, é algo muito pessoal, né? É Precisa de uma algo muito pessoal. energia, né? Para Sim, interna para sim, poder sair daquele lugar e mudar aqui, né? Mudar a lente aqui, né? exatamente. E Então, é tão interessante isso que você fala,
né? Porque se a gente for parar para pensar, falando um pouquinho de inconsciente, o que que o inconsciente traz com a alergia? Ele traz, olha, o negócio é o seguinte, você tá inseguro, você tem medo pra caramba, você tem raiva, mas é melhor você fugir. Então, manifesta a alergia. Acabou. Ninguém vai perceber que você tá com medo, inseguro, com raiva. Bota a alergia lá e tá tudo certo. Exato, O exato. inconsciente, ele faz, né? A mente, ela traz essa Muito informação sábio, pra né? gente. É muito sábio. Né? Processo de defesa. Processo de defesa, exato. E é muito interessante essa compreensão que, né, os sintomas eles trazem, né? E aí eu estava ouvindo a semana passada, né, uma pessoa contando de que estava assistindo, né, um filme, enfim, se identificou muito. E aquilo moveu ali, né? Gerou uma emoção ali, né? Isso foi ficando mais intenso. Mas depois aquilo falou, mas depois secou, né? Acabou, mas e sumiu, aquilo não existiu mais, né? E aí eu falei, quanto tempo depois você adoeceu, né? Que foi pra cama, ficou doente, né? E aí a pessoa ficou, opa, peraí, eu não tinha pensado nisso, né? Então, de alguma forma, né, tá tudo conectado, né? O nosso corpo, Total. aquilo que não é expresso, que eu não, né? Eu me defendo, né? De alguma O forma. Então, tempo a todo. informação até pode vir, né? O inconsciente ele manda ali, né? Uns sinaizinhos. E aí a gente vai Nada. pegando as pecinhas, né? Como quebra-cabeça, né? E vai juntando para poder trazer uma visão um pouco mais ampliada. E aí, quando eu não quero, né? Porque aquilo, olhar para a sombra incomoda, né? Muito, Assustador, né? Então muito. a gente se defende, né? E, Totalmente. né? E então a gente vai empurrando, né? Volta para É, onde vai empurrando literalmente, né? não vem, Porque não aparece não, que eu não, não quero ver. eu não quero reconhecer, eu não quero Exato. olhar, eu não quero acessar, eu não quero me sentir vulnerável. Vulnerável, Não gente. quero, eu não posso me sentir vulnerável, né, ao fracasso, a situações que eu não dou conta, porque o inconsciente já te avisou, tem medo aí, tem insegurança, tem raiva, tem solidão. Mas vamos fazer o seguinte, bloqueia, né? Põe lá a máscara, né? Que a gente veste, né? Então eu visto a alergia, eu visto o meu sintoma, eu visto a minha doença para não olhar para aquilo. Exato. E o quanto é importante isso que você traz, né? Por exemplo, esse rapaz vendo um filme, mas quantas outras situações nós já passamos, né? Exato. Várias. De dar aquele plim ali, de você estar vendo, ouvindo uma palestra, assistindo um filme, dá aquele estalinho, você fala, nada, tem nada, Nada a né? ver, né? Nada a É o ver. Muda de vizinho, canal, né? gente. Muda É de o canal, para que vizinho, que não fica sabe. vendo isso? Meu vizinho que tem uma É. amiga, tem uma Amiga, amiga é. minha. Ixi, eu escuto tanto isso. Neuza, tem uma amiga minha, que ela tem uma dúvida, fala, conte-me mais sobre essa dúvida da sua Vamos amiga. olhar para essa amiga, né? Exatamente, Mas exatamente. e isso, essa vulnerabilidade, acessar a nossa vulnerabilidade é tão assustador, né, especialmente hoje em dia, né, em que existem diversas cobranças, né, externas aí interna também, da perfeição de ser ali, né, mulher maravilha, né, homem, né, como que chama? Homem, Super-homem. super-homem, né? Super-homem, né, e Mulher Maravilha, de que tem que ser tudo sempre muito perfeito, né, muito alinhadinho, muito certinho, mas acessar essa vulnerabilidade, né, nos coloca em contato com a nossa condição de ser humano, né, e a gente não pode ser humano hoje, né? Exatamente. Por que que eu vou, né? Não, eu sou perfeita. Então eu Imagina. ponho aqui né, A capinha. a capa, né? E assim, essa perfeição é que faz muitas vezes, inclusive, já pegando esse gancho,
Essa perfeição, essa busca pela perfeição é que faz muitas vezes esse amor interrompido perdurar uma vida inteira. Porque eu sinto que meu pai, que a minha mãe, eles têm que ser perfeitos. Como assim minha mãe erra? Como assim meu pai erra? Tem uma cobrança Porque aí, né? tem uma cobrança. E é uma cobrança que machuca, né? Que traz dor, que traz sintoma, que traz doença. Porque a gente cobra algo que não precisa ser cobrado. E pesa, como a gente fala E sempre pesa, também, né? Porque e não encaixa, pesa. não faz parte, né? Não, não faz. Esses dias eu falando para Felipe, meu filho, eu falei para ele assim, ai filho, eu queria te falar uma coisa. Ele falou, ai, lá vem a mamãe. Eu falei, filho, se você está esperando uma mãe perfeita que faça comidinha, você terminou a aula meio-dia e 15, e você sai, aquela comida tá lá, perfeita. Olha, meu amor, se você criou essa expectativa, mamãe quer te contar a realidade, mamãe não é assim. E ele ria, ele falou, mãe, eu sei como você é. Eu falei, não, eu só tô trazendo essa Só para reforçar, compreensão né? só para reforçar, né? Porque a gente cria essa coisa de que a mãe, o pai, e não. Nós somos seres humanos passivos a erros, acertos, a consequências, né? E quando a gente faz aquele olhar de somente respeitar, aí harmoniza. Desconstruir esse castelinho, né, que a gente constrói durante uma vida, né, e a gente quer manter ele em Exato. pé, né, e que não está levando a lugar nenhum, né. Então, é desconstruir essa figura que por trás de pai e mãe tem um ser humano ali, né, tem uma história. E aí, quando a gente acessa isso, muda tanta coisa, né. Nossa, e como muda, Tatá? Quando você entende que tudo certo, eu preciso respeitá-los do jeito que eles são, né? Já ouvi, inclusive essa semana passada eu ouvi, então, Neuza, mas amar você já está pedindo demais, né? Falei, não, você não precisa amar o seu pai e a sua mãe, porque aí seria pedir muito, mas você pode respeitar. O sentimento do respeito, você começa a intensificar essa energia e vai chegar um momento que você vai ter gratidão. Então é tudo aos poucos, não precisa ter esse amor todo, mas pode ter o respeito, entendendo que foi como tinha que ser e que eles te deram aquilo que eles conseguiram, E né? respeitar é aceitar como é, né? É não querer mudar, Aceitar porque como é. aí, se eu quero mudar, tem cobrança, né? Porque aí eu fico ali, né? A vida Muita. toda batendo de que tem que mudar. Só que aí eu Nossa, saio do pai e da mãe, aí eu vou para a relação, né? E aí eu cobro exatamente. ali na relação. Ó, tem que mudar, O tem que meu ser assim, companheiro, a companheira. É. né? O E aí sai do chefe, companheiro, vai não para o muda, chefe. Exatamente. Vai para o né? chefe. Aí, Nas não, vai para a relações, sociedade. Enfim, vai para as relações, né? né? Eu tô sempre E, cobrando. e essa fala que você fez agora da cobrança é muito importante, porque quando a gente fala das pessoas que têm movimentos alérgicos, nós estamos falando de pessoas arredias, que têm a irritabilidade nível máximo. Né? Então, olha que forte isso, quando, né? Porque até então era Bastante, o quê? Era só uma bastante. alergia, né? Era só uma alergia. Mas essa pessoa ela manifesta uma irritabilidade para com ela e para com o outro. Não pode Dificuldades de. errar, né? Não Muito. pode. Muito ali, ó, né? Certinho. Né? E olha que interessante quando a gente fala de não pode errar, né? Mas ao mesmo tempo, o que elas fazem? Elas se isolam e se irritam muito. E ficam muito tristes por conta dessa irritabilidade. Porque dói. Né? E aí ela faz o quê? Ela faz o movimento de se isolar pelo E, distanciamento afetivo, que vem de encontro com a pele. exato. Né? Que me distancia. E essa emoção, né? Essa irritação numa intensidade, né? Como você falou, é tão intenso, muitas vezes, que até pode extravasar um pouco, mas, né?
não gera, né, não equilibra, né, de alguma forma, isso não é suficiente, né? E Sim, aí precisa extravasar, né, no corpo, no né? corpo. Então faço essa reação alérgica, eu jogo para o Forte, né? corpo esse Por sintoma, exemplo, né? eu posso trazer alergia, como você mesmo trouxe dessa questão da pele, né? Eu trago uma coceira, né? O que que é a coceira? A própria coceira já está me dando a informação. Ai, eu tô numa insatisfação assim absurda, né? Então aqui a aproximação afetiva me proporciona ali, né? Eu coço, porque eu começo a coçar, o outro fala, opa, ela tá coçando, o que ela tem ali, né? Já começa a afastar. É um movimento Exato. automático, né? É perigo, né? A gente entende. E Perigo. agora, né, especialmente nesses últimos tempos, né, alguém espirrou, alguém, opa, né, me Nó, distancio, né? distancia Então, total, passa o álcool gel, né, a chega em gente, casa, já claro, toma né, banho. existe um cuidado, mas assim, para a gente entender o quanto que a gente entende como um perigo, né? Opa, Total. tá estranho ali, né? Olha Uhum. a Tânia falando, é isso mesmo. E quando a alergia vem da família, a alergia dos pais, irmãos e avós. Olha que forte, tá carregando esse sistema aí, uma informação, né, de que existe algo que não foi olhado, Taninha, que precisa ser visto, né, Thaís? A mesma, né? Eu não sei se ela diz, né? O mesmo sintoma, né? Em toda a família. Olha Então, lá. de novo, é importante dentro do, né? Trazer uma compreensão no campo. Mas, né? A gente comentou a semana passada, né? De que as doenças, né? Eu carrego a doença e a doença ela, né? A maior parte sistêmica. Então, eu carrego por lealdade, para pertencer, lembra? Então, o que está Exatamente. conectado ali, né? Então, por que eu estou carregando? Tem um motivo, né? De estar todo mundo Qual a repetindo, informação, né? né? Então, será que eu só vou pertencer inconsciente, tá? O movimento totalmente inconsciente. Será que eu só vou pertencer repetindo, né? Nossa, Tendo a que mesma forte. coisa, fazer, né? Me sentir igual ali, né? E aí, isso a gente comentou, inclusive através das doenças, né? Eu vou Sim, repetir, eu sim. carrego também em honra, eu carrego por lealdade, né? E para pertencer àquele Pertencer a sistema. esse Porque, sistema. né? Então, por que que todo mundo teve e eu não vou ter, né? Então, Quem sou eu não eu, posso. né? Quem sou eu, né? Então, por que que eu não vou também, né? Então, quando a gente faz o movimento e entender de que, né, tá tudo bem, né? Eles carregaram, mas a partir de agora, quando você dá lugar a tudo isso, você pode romper, né? Essa repetição, né? Então, é importante Colocar, olhar. harmonizar, né? Exato. Harmonizar, entendendo que você não manifestar essa alergia, esse sintoma, não significa que você não faça parte desse grupo familiar, desse sistema familiar. É que é um movimento inconsciente, a gente quer pertencer, né? Inclusive, a gente pode até fazer um comparativo, né? Por exemplo, existem famílias que trazem aí a escassez como um movimento que vem passando de familiar para familiar, né? Que todo mundo tem escassez, todo mundo vive ali no limite. Então, para pertencer a essa família, eu também me coloco para fazer esse mesmo movimento. Existe esse inconsciente coletivo que colabora para isso, né? E é importante olhar, né, o porquê que eu estou manifestando essa alergia, por que que o meu sistema traz essa informação, a que eu estou repelindo, a que eu estou querendo me afastar, né? O que que eu estou rejeitando ali, né? Até como a Tânia comentou aqui, né? E a gente pode trazer até um novo, né? Uma nova compreensão aqui, né? É uma reação, né? Uma alergia, né? De uma pessoa a um familiar, por exemplo, né? E conscientemente isso eu não consigo digerir isso, né? De que como assim Sim, eu tô com alergia, tenho uma rejeição à minha mãe, por exemplo, ao meu uhum, pai, né? E aí aquilo eu não aceito,
né? Eu não gosto, aquilo me incomoda, né? E aí eu vou, né? Trago, né, uma reação alérgica, manifesto isso, exatamente. Então, por que não também trazer esse olhar, né? De que a gente pode trazer uma reação alérgica a alguém ali próximo, né? do sistema, Pai, sim, mãe, aí isso não é, né? Conscientemente olhar para isso incomoda, né? claro, né? Então, mas tudo que a gente está trazendo aqui é um movimento inconsciente, né? Então, por Fazer isso esse você precisa olhar é olhar. importante, né? Porque quando a gente fala de inconsciente, a gente fala de movimentos que nós não temos consciência, nós não acessamos isso. E se existe, né? Se não é nada, por exemplo, ninguém tem alergia, somente eu manifesto. Então, ok, então vamos lá, vamos colocar isso numa constelação e vamos trazer a sua criança. Né? Vamos trazer a sua criança para ela olhar para esse pai, para essa mãe, ou para essa orfandade, ou para esse luto, como Thaís trouxe, ou para esse susto, para aquilo que eu estou repelindo. Né? E ao longo da minha vida, as pessoas ou as situações, elas vêm como contribuição para que você olhe lá para ver lá onde surgiu esse sintoma. Elas trazem essa informação. Por isso que a gente fala que todas as pessoas que passam e ficam em nossa vida, elas têm uma função importante, né? Elas estão a serviço do nosso sistema. Assim como nós estamos a serviço do sistema do outro também, né? Exatamente, exatamente. Você estava falando, estava até que dei uma viajada, né? Porque quando a gente estava falando do que a gente está carregando e que a gente, né, padrões familiares ou sintomas, né, que o sistema vem carregando. E é tão incrível quando você faz o movimento de deixar, né, e falar, olha, eu deixo com você o que é seu e eu escolho não carregar, né? Eu rompo a partir de Sim, agora esse vínculo, essa necessidade de carregar pelo sistema. E aí o movimento ou o sentimento que a pessoa traz é de leveza, né? Por isso que eu gosto total. muito dessa palavra, assim, leveza, porque você está dentro, você está no seu lugar, né? Tem ordem, né? Tem respeito, né? Você está levando somente o que é seu, então fica muito mais leve mesmo, né? Fica leve, E é sem tão dúvida bom nenhuma. deixar, né? E você fala, nossa, por Nossa! que eu estava carregando isso? Nem precisava, né? Verdade, por que que eu manifesto isso? Por exemplo, vou trazer até mais uma contribuição. Meu filho, ele tinha muitos movimentos de rinite alérgica. Eu tive muito Legal. movimento de rinite alérgica na minha infância. Muitos antialérgicos, muitas injeções, né, que eu recebia, enfim. E meu filho manifestou essa rinite também. Até que a gente fez um olhar para isso, até o médico dele falou: olha, nós precisamos olhar, né? Aí eu falei: não, nós olhamos, já demos o lugar para a Bisa, Bisa já entendeu, aí ele ria tanto, até gratidão ao doutor Marcelo aqui, que eu amo de paixão, que é Dr. Marcelo Modesto, que ele foi assim um cara de muita luz na nossa vida. Ele falou: então ótimo, Bisa, ele fazia bem assim, ele olhando o Felipe, ele falava: Bisa, ó, tamo junto, hein? Tamo junto, a gente vê você. E a gente fez esse movimento hoje. Eu olho para o meu filho, gente, é fantástico. Thaís acompanhou um pouco desse processo, né, Thaís? Quando ele fez. Sim, da Ele sinusite, che... né? Isso, ele chegou a fazer uma sinusite por conta disso, né? E o quanto estava atrelado a esse movimento do sistema. Eu não fiz o olhar, o meu filho carregou. Né? Exato. E quando você harmoniza, você se liberta, é a leveza que você trouxe, exatamente isso, tá? É a Nossa, isso é leveza. forte quando você fala, né? Que quando você falou, eu não olhei e ele carregou, né? Então, Sim, aquilo que também a gente não olha, a próxima geração vai carregar, vai. repara, né? Precisa, sente, enfim, né? E E já era um movimento, tá? Só acrescentando, já era um movimento que eu estava carregando do meu pai. O meu pai, ele faleceu de doença pulmonar.
crônica, tinha asma, enfim. Então, existia, e a gente viu todo o processo dele, a gente viu que existia uma criança ferida gigantesca ali, enfim, processo terapêutico. Foi lindo esse processo terapêutico dele, enfim, de olhar para essa mãe e falar: eu senti falta de você. E sabe como que a gente fez esse Tinha processo? uma Meu pai já tristeza estava. ali, né? Tinha. Meu pai já estava num processo de não muita consciência. Ele via, já não entendia mais, ele via minha mãe como mãe dele. E a gente fez esse ressignificar, que eu tenho muita gratidão à minha irmã por isso. Fizemos com a minha mãe, como se fosse a mãe dele. E ele, sabe, eu senti sua falta, eu quis você. Nossa, foi um movimento lindo. E aí é o que a gente vem falando, expressa, né? Por isso que a É. gente tem as frases sistêmicas, né? A gente bota para fora. É como, eu até brinquei outro dia falando para uma paciente, é como se eu puxasse, sabe aquela coisa do palhaço, de circo, que ele puxa e sai um monte de Ah, lencinho colorido? sim, E é como sim. você vai puxando, sabe? E vai tirando aquele rolo que tá, né? Com várias cores, né? Ou seja, vários tons, várias emoções diferentes ali, mas eu vou verbalizando e aí eu vou tirando aquilo e aí alivia, né? Acalma, alivia. Acalma, né? Respira, né? Então a gente pode Exato. pensar um pouco também aí na asma, né? Também, né, quando a Nossa. gente fala da asma, né, o ar preso, interrompido, impedido, né, não te Ó. impede de acessar a vida, né, porque o pulmão, né, se tem ar, se tem respiração, tem vida, né. Sim, Então, a asma, ela impede esse fluxo natural, né. Então, tem uma eu dificuldade de... preciso de ajuda, né? Muitas Exato. vezes externa, né? Eu preciso de ajuda. Né? E quando a gente fala de pulmão, a gente está falando de uma tristeza interna profunda, Profunda, né, o pulmão né? tem Profunda. esse, esse simbolismo aí, né? Sim, E também, quando a gente fala de vida, né, a gente se conecta diretamente, né, à mãe, né? De quem a gente é recebeu a vida. Então, também, o que eu estou rejeitando ali, que, né, de alguma forma, que me impede de acessar esse esse respiro, esse fluir, fluir, né? né? Esse Naturalmente. fluir natural, exato. Né? Eu até eu ouvi, né, nas leituras, né, falando da rinite, né? Hum, Então, falando de que quando a gente acessa, né, uma informação de perigo, de ameaça, de medo, né, de que, opa, algo está por vir, a gente libera, né, a coriza. Né? E os sim, animais também, quando eles acessam aí um perigo, né, estão em alerta, eles liberam, né, a coriza, né, que a gente chama de coriza, né, um uhum. líquidozinho ali pelo nariz, né, e a rinite é isso, né, eu preciso enfrentar algo. Então, percebe, né, quando vem essa reação, quando isso inicia, olha um pouquinho para o contexto aí, que momento que eu estou vivendo, né, como que eu estou me sentindo, tem alguma sensação ali, né, de perigo, de ameaça, né, tem algo que eu estou querendo estou resistindo para enfrentar, né, querendo Não quero fugir. olhar, né? Então, eu achei muito interessante porque os animais, né, alguns animais, eles, né, têm essa mesma reação, né? Então, E olha que interessante, Tata. Eu vou pegar seu gancho. pegue. Quando a gente fala de pelo de animal, né? Ah, eu tenho alergia a pelo dos animais, independente que animal seja, né? O que eu estou dizendo? Eu tenho dificuldade nas minhas relações interpessoais. Eu não sei lidar com a ternura e a afetividade. Olha isso. Que informação forte. Eu não sei lidar com a ternura e a afetividade. Né? Então, o quanto uma pequena, né, por exemplo, uma pequena rejeição pode trazer uma informação tão interessante. Né? Antes da gente seguir, Tatá, vamos ler o que a Tânia colocou? E quando você olha para o sistema alérgico, entende e cura, ainda assim seus filhos podem trazer isso, caso os avós não tenham ressignificado? Como a gente falou, né? Quando a Nê deu até um exemplo, né? Que foi algo que ela carregava
né, dos pais, e que também, né, não foi olhado ali atrás, ela carregou. E aí você também, né, naquele momento você não olhou, e aí Uhum. isso vem para a próxima geração, né? O seu filho Sim. carregou e aí você trouxe uma compreensão e isso, né? E aí quando Nossa, você fala de cura, né, de entendimento, de consciência, né? Quando eu trago essa consciência em mim, eu libero todo, né, todo o o sistema. sistema. Então, quando um no sistema muda, todo mundo sente, né? Já que a gente está falando de sistêmico, né? Já que quando a gente carrega por alguém, né? A gente se conecta com alguém que muitas vezes a gente nem conheceu lá de trás, Uhum. né? E aí quando a gente libera todo mundo também, né? Exatamente. Isso é Isso é muito forte, né? É um forte. movimento muito É, forte, muito exato. forte. Né? E eu até li também, né? Nos estudos aqui, né? Falando que exige, eu achei tão forte, né? Exige coragem para constelar, né? Porque Nossa, é você entrar em contato com você mesma, né? Com a sua exatamente. história, né? Então, essa coragem, né? Que a gente está falando de mudança, né? Se aquilo está Uhum. me incomodando, já que a alergia é algo que incomoda, né? É uma rejeição, uma reação, né? E que a gente tem falado de que exige da gente uma postura diferente, né? E nessa postura exige coragem, né? Total. Então, constelar, eu achei tão bonita essa frase aqui, né? De constelar exige coragem, porque te coloca para o que aquilo é, né? Não tem, né, É outra a coisa. Então, realidade, né? é a realidade, exato. Aquilo que aquilo exatamente está representando. Então, eu vou olhar exatamente para essa realidade, né? Que nem sempre é É aceitável, né? tranquila, né? Aceitável, enfim. Né? E trazendo um pouco mais de compreensão, Tatá, eu queria falar um pouquinho também quando a gente tem alergia de ácaro, né? O que que a gente está trazendo de informação, né? A gente traz que os fatos corriqueiros ou os detalhes que podem abalar o seu conceito perante ao grupo. Então, eu tenho alergia a ácaro porque, eu tenho, sabe, eu fico preocupada como que as pessoas vão me ver ali perante um grupo, né? O Uhum. fungo, o que que é a alergia aos fungos, né? É a deteriorização dos laços fraternos. Olha que forte isso, Forte mesmo, né? forte Quando a gente mesmo. fala desses laços fraternos. E tem gente que tem alergia a perfume, cheiro forte de perfume, né? O que que esse cheiro traz para você, né? A preocupação excessiva com falsidade. Ui, Então, é como se você cheirasse, não cheirou né? bem, né? Exatamente, você cheira a falsidade. Né? Porque você pode, às vezes, você fala, nossa, eu nem senti incômodo com o teu perfume. Mas existem perfumes que me incomodam, né? Mas lá no fundo você está ali sentindo uma preocupação excessiva com a falsidade. Produto químico, por exemplo, o que que ele traz para nós? É o medo de ser tratado com hostilidade, né? Olha que forte quando a gente fala de ser tratado com hostilidade. Ninguém merece, ninguém gostaria de ser tratado assim, né? E, e aí uma informação legal, quando a gente fala de alergia a frutas vermelhas ou a chocolate, né? Eu fico pensando, Ai, gente meu Deus. alérgica a chocolate. Nossa Senhora, eu sou apaixonada por chocolate. Essa preocupação com a autorreprovação dos seus impulsos. A pessoa teme, né, que o outro a Uhum. afete ou a prejudique, né, e tire essa paz e harmonia do seu ambiente. Então, percebe que está muito além de só uma coceirinha, né? Uhum. Ou uma rinite, ou uma asma, está muito mais profundo, traz aí informações emocionais, metafísica, muito intensa, né? E que a gente pode fazer esse olhar, né? Olhar para Exato. isso. E é o que a gente sempre fala, né? Eu posso estar repetitiva aqui, mas né, algumas pessoas entraram depois, mas quando a gente entende o sintoma e até respondendo aqui
né, a Ana, né, a questão A alérgica da Ana. pele também tem relação com espinhas, né, o mesmo processo, né, é entender, mais uma vez, né, o sintoma, ele tem uma função. E aí, aonde que esse sintoma se manifesta? Né? A gente está falando da pele, que é essa relação, esse contato, né? E aí, quando essa, né, essa manifestação, aí, esse sintoma surge aqui, né, na pele, é Essa diferente erupção, né? aqui, né, no rosto, de, por exemplo, surgir no braço, né? É um local Uhum. diferente. Então, aqui, né, o que que esse rosto, o que que o rosto significa, simboliza, né? Então, assim, as espinhas, né? Especialmente, eu acho que ela está falando aqui, né? No rosto também está expressando algo ali. Ela está, inclusive, inflamando aquilo, né? Sim. Às vezes a acne, né? Quando a gente fala da acne, inflama aquilo, eu sinto em mim, né? Dói em mim, assim, né? Isso está muito intenso, né? Que chega a inflamar, né? E A dói, inflamar. né? E dói, incomoda, né? Então, né, olhar para o que o rosto ali também, né, significa, simboliza, né, essa pele do rosto, né? E aí a gente vai trazer uma compreensão específica para essa reação aí, né? Esse sintoma aí quando a gente fala Sim, de espinhas, né? Não sei se você exatamente. quer acrescentar algo mais, né, aí para Ana. Quando a gente fala desse, né, o nosso rosto a primeira coisa que chega, né? É o nosso rosto, é a primeira coisa, né? Então, o que que eu não quero, né? É o que que eu não estou permitindo ser visto, olhado, acessado, tocado, né? Porque se eu tenho essas erupções no rosto, eu automaticamente me coloco para fazer um tratamento e você fica lá, eu fico aqui. Né? Falo muito Né? da timidez, da Da, vergonha, né? da De, vergonha, do querer ficar mais fechadinho. e muitas vezes, né, o excesso ali de espinhas, né, é como se criasse uma máscara, né? Como se escondesse o que tem por trás, né? Como se Exatamente. eu colocasse diante de mim, né, uma máscara, né, que Uma esconde, máscara. né? E Então é o aí, se digo colocar mais, para a vida. que talvez não seja nem a própria pessoa que está com essa máscara, mas alguém ali que convive, pai, mãe, marido, irmão, não sei, esteja querendo que essa pessoa utilize uma máscara e essa pessoa rejeita. Eu não sou assim, eu não quero ser assim. E o corpo traz essa informação, né? E como traz intensamente. E tudo que a gente está falando, né, de alguma forma faz com que a gente entre em contato com a aceitação, né, que a gente está falando muito da realidade. Então, quando a gente abre o campo, a gente se defronta, a gente tem que olhar para o sintoma, né, para aquela questão a ser trabalhada. Então, eu preciso acessar a realidade. Só que ainda ali no início vai ter uma rejeição, eu quero brigar, eu quero lutar, fazer, né? Ainda Total, sinto total. demais, aquilo tá muito à flor da pele, né? E Exatamente. aí a gente verbaliza, né? Traz aquilo à tona, aquela emoção, e aí quando a gente acessa a aceitação, né? Tem a aceitação de como é, a aceitação da realidade, e a gente já vem falando, e para mim faz muito sentido, né? Não sei como que é para vocês aí, Sim, mas né, para os budistas eles falam muito de que o sofrimento está entre expectativa e aceitação, né? Então estou aqui querendo que a coisa seja de uma forma e tendo na outra lado da ponte a aceitação. Então enquanto eu estou aqui, né, eu fico sofrendo, né? Então tem sim, e não sofrimento faço. e não muda, né? Porque aí quando eu Exatamente. aceito, né, as coisas parecem que magicamente, né? Muda, Se mas tem um transformam, né? esforço. Se transforma. Exatamente. E nós temos Então só é um isso. minuto, amada. Ai, meu Deus! Nós temos Ana, só um não sei minuto, eu vou se trazer. eu te respondi. Ah, Qualquer coisa, a Ana, né? Qualquer coisa, manda mensagem lá. Não sei se eu respondi aí a sua questão, né? Mas fico à disposição perfeito. aí também.
Ai, que bom, acabou. Ai, que... E Obrigada. só para finalizar, quem tem alergia a leite, a derivados, tem a dificuldade de relacionamento com a mãe e Ai, meu dificuldades Deus. existenciais. Então, se existe uma alergia aí, olha para isso, olha para essa criança, olha para essa mãe. Tatá, Nem vamos muita falar sobre gratidão. isso. Ai, meu Deus. Vamos olhar para as Ui. crianças interiores aí que precisam ser olhadas, entendidas, né? Exato. E acalentadas mesmo, né? Porque todos nós temos o nosso processo de evolução e a evolução ela está exatamente nisso, da gente olhar para aquilo que doeu, para aquilo que feriu, mas ressignificar isso. É como você trouxe a informação, né? Como é que a gente quer movimento diferente fazendo e tendo os mesmos comportamentos, né? Não dá. Não dá? Impossível, não cabe. Muito obrigada mais uma Muita vez. Obrigada, gratidão. obrigada a todos aí por participar, né? Compartilhe depois, né? E estamos à Sim, por disposição. favor, compartilhem, divulguem, acesse o canal da Tatá. Tatá, fala seu canal. Psico, underline Thaís, Thaís com HY, né? Manda mensagem lá, qualquer dúvida e estamos aqui. Depois a gente volta Sim, com semana que mais vem tem papo. mais. Nós não paramos, não. Beijo para todos vocês, todo mundo que contribuiu aqui. Célia, Célia estava semana passada, hoje está também. A Célia tá Taninha, sempre aqui com a Ana, todo mundo. gente. Tá sempre. Gratidão. Divulguem isso para as outras O pessoas. As pessoas vovô. precisam, né? Ah, o vovozinho, bonitinho, tá sempre com a gente também. Gratidão a todos. Que tudo isso traga muita compreensão. Moniquinha, tá lá na Bahia. Beijo, Mônica, Eita. querida. Que delícia. Gente, vamos olhar para o nosso corpo, né, Tatá? Entendendo o que que ele Exato. traz para a gente de informação, o que que ele quer nos mostrar. Beijo para todo Mudar. mundo. Mudar a lente É, aqui. exatamente, mudar a lente. Beijo, Um gratidão a beijo. todos.